O inquérito que investiga uma possível intervenção judicial no Corinthians segue avançando e decisões podem ser tomadas antes das eleições do clube. Atacante holandês Memphis, com contrato recém-renovado, vai ficar à disposição do treinador Fernando Diniz para o jogo decisivo contra o Rosário Central pela Libertadores da América. E falando sobre a decisão na Libertadores, o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Rosário Central na Neoquímica Arena. Jogo que é uma decisão que vale vaga para nada mais nada menos que as quartas de final da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de iniciar esse vídeo de hoje, eu gostaria de falar para você sobre a Minimal Club. A Minimal Club possui as melhores camisetas do Brasil. Por quê? A camiseta é fabricada com algodão egípcio que na prática dura muito mais. Não desbota, não encolhe e o caimento ele é pensado na valorização do seu corpo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra que a oferta é por tempo limitado. E o Corinthians está preparado para o jogo decisivo de hoje contra o Rosário Central na Neoquímica Arena. Decisão que vale vaga para nada mais e nada menos que as quartas de final da Libertadores da América. Chegou o jogo do ano para o Corinthians. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Rosário Central. Jogo que acontecerá às 21h30 na Neoquímica Arena e será válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores assistiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz fez testes na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje. E também jogadas de bolas paradas, ofensivas e defensivas foram trabalhadas. E os atletas também treinaram cobranças de pênaltis. Caso o jogo termine empatado por 0-0 ou qualquer placar, a decisão da vaga será nas penalidades máximas, com o empate. Lá na Argentina, uma vitória simples vai nos colocar nas quartas de final da Libertadores da América. Portanto, é como eu disse, é o jogo do ano. Fernando Diniz, que segue, claro, com problemas relacionados a jogadores fora. O Alan foi expulso no jogo de ida, está fora da partida. E depois vem os atletas lesionados. André, Yuri Alberto, Zacaria Labiá, Vitinho, André Ramalho também. Além do Kaique, que já está fora há alguns meses devido à cirurgia que ele fez no joelho. Então, o Fernando Diniz absolutamente com vários desfalques, mas claro, tem um grande reforço. Memphis, que recentemente renovou seu contrato, é a grande novidade do Timão para esse jogo de hoje. Ele que já vem treinando nos últimos dias, desde que renovou o contrato, e vai ficar à disposição e deverá jogar ali pelo menos uns 35, 40 minutos. Então é a grande novidade para esse jogo decisivo de hoje. Portanto, uma provável escalação do Timão para esse jogo do ano tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Pedro Raul e Caio César. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: é o jogo do ano, é o jogo da vida. Conquistamos um empate no jogo de ida lá na Argentina, mas absolutamente que isso não significa nada. Vai ser um jogo bastante complicado, com certeza, com todos aqueles ingredientes de sofrimento. Claro que gostaríamos que o Corinthians iniciasse na pressão,
se impondo, abrisse o placar, fizesse o segundo, o terceiro, seria ótimo. Pode acontecer? Claro que pode. É uma partida de futebol, mas analisando o cenário, dificuldades, Rosário Central, uma equipe complicada com jogadores experientes, Angel Di Maria, então o cenário é para um jogo difícil, mas estamos falando de Corinthians. Estamos falando da força da Fiel na Neoquímica Arena, que vai lotar. Hoje eu não espero menos de 45 mil pessoas na arena. Memphis de volta. Dificuldades temos? Sim. Mas a Fiel vai fazer o Corinthians se classificar hoje. Seja quem estiver na arena, seja quem estiver pela televisão, acompanhando o celular, rádio, seja onde for, seremos todos, cantaremos todos a uma só voz de apoio. Então, volto a dizer, dificuldades teremos, faz parte, isso serve para a equipe evoluir. Mas eu estou extremamente confiante que vamos passar para as quartas de final da Libertadores. E ainda por cima, com o retorno do Memphis, quem sabe aí de repente o Memphis não entrando e marcando o gol decisivo. Eu vou ser sincero com vocês, eu particularmente gostaria que o Memphis começasse o jogo. Eu acho que de repente começando ali para tentar definir, poderia até ser mais relevante. Mas claro, confio totalmente na estratégia do Fernando Diniz. E se Deus quiser hoje, tudo vai dar certo e vamos sair da... Vamos, aliás, conquistar a classificação hoje dentro da nossa casa para as quartas de final da Libertadores. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. Memphis que teve a sua renovação de contrato confirmada na última terça-feira, dia 18 de agosto, já estava treinando, fez os últimos trabalhos com o grupo e está à disposição do treinador Fernando Diniz para esse jogo de hoje. A novela envolvendo o atacante holandês Memphis durou meses, durou semanas e os últimos dias foram muito intensos, principalmente, claro, a última semana, desde o dia 11 de agosto, quando o Corinthians subiu uma nota oficial anunciando que o atleta não iria renovar. Aí, claro, aconteceu tudo o que aconteceu, protestos e tudo mais, até a reunião no CORE, que aconteceu na segunda-feira, dia 17, aprovando a renovação, vários ajustes, tira ali, soma lá, resolve lá e se acerta ali, resolvido. O Corinthians anunciou a renovação do Memphis no dia 18, o Memphis treinou no dia 18, só que de forma separada. Eu informei a vocês que ele surpreendeu pela condição física que ele está, taxa de gordura praticamente nada, então o jogador já estava trabalhando com o Diego Pereira. Então, treinou também na última quarta-feira, dia 19, que foi quando o Corinthians encerrou os trabalhos, treinou com os companheiros e o Memphis está de volta, vai ficar à disposição do Fernando Diniz. A tendência é que o Memphis entre no segundo tempo. Eu acabei de falar para vocês, para mim particularmente, eu pensaria de repente ele até começar o jogo, mas temos aí o Memphis à disposição e absolutamente que isso é importante porque é um jogador diferenciado e sabemos que o grupo precisa muito dele. A minha opinião quanto ao Memphis estar à disposição do Diniz é a seguinte: uma excelente notícia sobre o Memphis Depay. Essa que é a verdade. Uma baita de uma notícia. Por quê? Porque o Memphis é um jogador que tem capacidade de decidir. Vejam o cenário desse jogo de hoje. Memphis versus Di Maria. Que jogo! Dois jogadores com passagens por vários clubes da Europa. Teremos hoje a oportunidade de vermos eles na arena. Di Maria não vai arrumar nada. Essa que é a real. Vai conseguir nada, vai ser bem marcado. Não vai nem aparecer. Agora o Memphis, sinceramente, eu estou confiante que o Memphis vai marcar o gol da classificação. Tomara que dê tudo certo. Portanto, depois de toda a batalha envolvendo negociações e idas e vindas, vai, não vai, renova, não renova, no final, nos finalmente tudo deu certo e deu tempo para que o Memphis ficasse à disposição para a decisão. Claro, se as coisas tivessem sido definidas antes, quem sabe nós não estaríamos nas quartas de final da Copa do Brasil, mas a incompetência
acabou atrapalhando. Mas é aquele detalhe, antes tarde do que nunca. Então, uma excelente notícia. O Memphis treinou normalmente, conversou com o Diniz, está relacionado para esse jogo decisivo, o jogo do ano, na Neoquímica Arena contra o Rosário. Vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação tanto quanto bombástica envolvendo uma possível intervenção judicial no Corinthians. O inquérito que apura a possibilidade de intervenção segue avançando e decisões podem ser tomadas antes das eleições do clube, que possivelmente, vamos colocar assim, vão acontecer no mês de novembro. Na última quarta-feira, 19 de agosto, mais uma vez a Fiel fez história. Mais uma vez o torcedor corintiano entrou para a história, estando no Ministério Público protestando. Mais um protesto em manifesto, na verdade, apoiando uma intervenção judicial no Corinthians. Muitos corintianos lá no Ministério Público. E claro, mediante a toda a repercussão, o promotor, que é considerado um dos principais responsáveis pela investigação que apura essa possível intervenção no Corinthians, ele acabou falando que existe possibilidade da intervenção ela interferir nas eleições que estão marcadas para novembro. Vamos para as palavras do Luiz Ambra, promotor de justiça do patrimônio público social. Não há possibilidade da gente fazer qualquer juízo de valor com relação a essa situação. A nossa atuação não tem o menor caráter político, ou seja, não tem nada a ver com a política. A gente vai ter uma atuação absolutamente técnica e se eventualmente essa apuração, que é complexa, for concluída antes, é possível, ou seja, é possível interferir a eleição. Caso entendamos que é caso de uma ação judicial para a intervenção judicial, pode ser antes, mas não há certeza de que haverá essa ação. Isso depende de toda a nossa apuração e também não há certeza quanto ao mesmo. Então, o Luiz Ambra, ele trata tudo isso com muita cautela, claro, deixando bem explicado que não se há certeza, mas existem informações de bastidores que o Ministério Público trabalha e trabalha forte para recomendar, para dizer que sim, o Corinthians necessita de uma intervenção judicial antes das eleições do clube. E não será uma intervenção parcial, como muitos acreditam, e sim uma intervenção total. Então, vamos aguardar. Claro, ainda se tem o mês de setembro, o mês de outubro, as eleições irão acontecer em novembro, mas chances de decisões serem tomadas antes da eleição do clube, das eleições, existem sim de acontecer. A minha opinião quanto às chances de decisões envolvendo a possível intervenção judicial no Corinthians serem tomadas antes das eleições é a seguinte, vamos lá. Existem grandes possibilidades do Ministério Público fazer a sugestão da intervenção total no Corinthians antes das eleições. Inclusive, já é notícia que já está começando a rodar por aí. Claro que o Ministério Público sempre vai tratar que são detalhes que estão no início e tudo mais, não se tem previsão, ou alguém de repente imagina que alguém do Ministério Público, por exemplo, o Ambra, vai chegar, não, semana que vem vai ser definido, não, daqui um mês. Isso não vai acontecer. De repente, pode estar faltando 5 minutos para se sair uma decisão e vão falar que está no início. Uma coisa é fato, é só analisarmos. Motivos para intervenção existem? Poxa, são muitos e muitos e muitos. Então, início é uma palavra ali, sinceramente, para dar uma tranquilizada, dar uma amenizada nas coisas,
mas sabemos que as investigações do Ministério Público já estão bem avançadas. E sim, as chances de uma intervenção total no Corinthians, elas são enormes. Intervenção é algo que eu falo para vocês há muito tempo. E o que eu venho falando para vocês há meses, que a intervenção não é se teremos, mas quando teremos. Então, esse quando que eu posso falar para vocês está chegando. E é o que eu digo. Para mim, sinceramente, uma intervenção judicial no Corinthians hoje é a única saída, é a única forma de termos aquela limpeza total, uma auditoria completa. É o que torcedor corintiano sonhou? Claro que não, era para o Corinthians estar aí muito bem administrado, com 3 bilhões de saldo positivo, não de dívidas. E digo mais, para mim, com a intervenção, a limpeza total, uma auditoria completa, eu suspeito que a dívida do clube pode se aproximar de 6 bilhões. Tomara que eu esteja muito errado. Então, investigações avançam e sim, decisões podem ser tomadas antes das eleições. Imaginem só o tamanho da bomba quando realmente chegarmos aí nesses finalmente envolvendo a intervenção. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Como, por exemplo, o que vocês acham de toda essa situação envolvendo a intervenção? Vocês acreditam que realmente vai ter intervenção? E será que pode acontecer antes das eleições do clube? E quanto ao Memphis de volta à decisão Libertadores da América? Estão confiantes que o Memphis já pode ser decisivo nesse jogo decisivo contra o Rosário? E falando na decisão contra o Rosário, qual a opinião de vocês sobre o placar? Claro, volto a dizer, jogo complicado, mas para mim 2-0 para o Timão e teremos gol do Memphis. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!